Senhor a todos os ouvintes, aí a todos os irmãos. Hoje nós estamos presentes aqui novamente pela misericórdia do Senhor Jesus para ministrarmos junto aqui o irmão Nonato e o irmão João Pereira para fazer essa ministração aqui da 13ª aula. Nós vamos fazer o encerramento da escola bíblica. Hoje nós estamos juntos aqui com essa revista aqui, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. A paz do Senhor, irmão João Pereira. A paz do Senhor, irmão Nonato, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí conosco aí por meio dessa live, transmitida aí no grupo no Face da AD Jaguaretama. Como falou o irmão Antônio Nonato, hoje nós vamos estar aqui encerrando o nosso trimestre, falando aqui da lição 13, o novo homem em Cristo Jesus. A nossa lição hoje, a 13ª, nós temos o tema, o novo homem em Jesus Cristo. Amados irmãos, a todos vocês aí, os irmãos que fazem o discipulado, esse tema é excelente também para você das aulas do discipulado. Se conecte conosco para que juntos possamos aprender sobre o novo homem em Cristo Jesus. Nós temos o texto áureo, a verdade prática, o irmão João Pereira lendo aí esses dois textos para nossos amados ouvintes. É isso aí. Antes de iniciarmos aqui a leitura, o irmão Nonato vai fazer aqui uma oração, né, abrindo aqui esse trabalho para que o Senhor possa nos orientar, possa nos capacitar em tudo e abençoar a todos que estão ouvindo. Vamos orar junto. Amém? Amado Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, que nos encontramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer pela noite deste dia, para Te agradecer pelas bênçãos, Senhor, que tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre Jaguaretama e sobre todos os amados ouvintes esta noite. Em nome de Jesus, Te entregamos esse trabalho, que tudo que seja feito, Pai, seja para a honra e para a Tua glória, e tudo que for dito aqui, que não seja dito por nós, mas que nós sejamos vasos usados, e que o Espírito Santo de Deus fale através desse canal, para que você aprenda o verdadeiro sentido da vida aqui na terra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos por esse momento, Pai. Amém. Então, dando continuidade, o texto áureo, qual é o texto áureo, irmão, lá, da lição de hoje? Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Verdade prática, irmão João Pereira. A verdade prática, irmão, da nossa lição diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Essa pessoa que nós estamos falando foi a lição anterior, na qual nós falamos de Jesus Cristo, o homem perfeito. E hoje, irmãos, nós vamos mostrar que através da salvação em Cristo, ela nos levará a essa perfeição, tanto espiritual, moral, como ética. E a leitura bíblica em classe se encontra onde, irmão Nonato? No livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu falei o primeiro versículo, o irmão João vai ler o seguinte. E lembrando a todos os irmãos que estão conosco, que você pode estar interagindo conosco, você pode aí pegar sua revista, sua Bíblia, e nesse momento estudarmos juntos, aprendermos aqui a palavra do Senhor, você anotando aí as referências, lendo a revista conosco. E você que não tem a revista, pode aí estar interagindo, pegar um papel aí, uma caneta e fazer essas anotações para que você venha aprender mais da palavra de Deus. E se você pode interagir conosco aí no WhatsApp 81239588. Pode fazer sua pergunta, né, que o irmão Ulisses vai estar aqui, vai atender vocês e dentro do possível nós vamos responder de acordo com o que está na revista. Amém? Então a nossa leitura começando, o primeiro capítulo. E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele
que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, nem cessareis vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondendo, disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grandiosa palavra do Senhor Jesus. Esta é a palavra, este é o texto que nós vamos refletir dentro do assunto da revista. O objetivo geral dessa revista, o que nós temos que aprender hoje, sair daqui, com certeza, com convicção, aprender sobre a salvação, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Nós temos que aprender hoje esse objetivo geral. A salvação em Cristo implica o nascimento de um novo homem. Esse é o nosso tema que nós vamos debater agora com o nosso amado irmão aqui, presbítero, vice-presidente da igreja, João Pereira, aqui a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, em Jaguaretama. Temos como presidente o nosso pastor Marinho Falcão. Um grande alô aí, um grande abraço para o nosso pastor, para a irmã Creuza, que daqui a pouco vai estar conosco de volta aqui. Um grande abraço aí para todos os professores da escola bíblica que estão em casa, mas estão conectados conosco aí. E o objetivo aqui é transmitir a palavra do Senhor. Eu, irmão Nonato, mas o irmão João, aqui nós temos alguns pontos que nós almejamos e seguimos. Somos amigos, pessoal, somos irmãos em Cristo, somos professores, né? Lá no mundo secular somos professores, e pela misericórdia de Deus somos professores também aqui na casa do Senhor Jesus. É isso aí, irmãos, e isso é maravilhoso. Não há coisa melhor e mais digna de que professarmos a nossa fé e aprendermos juntos. Aqui, como o nosso lema aqui é Escola Bíblica, aqui você aprende. E hoje, irmãos, iremos falar desse tema muito maravilhoso que é salvação, mas que esta salvação em Cristo Jesus também é busca e aborda também uma nova criatura, né? Como diz Paulo nas Escrituras: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quais as características do novo homem? O que o novo homem, qual a conduta que o novo homem deve ter em Cristo Jesus? Todos esses temas é que nós iremos trabalhar na nossa lição de hoje. E é exatamente esse tema do novo homem, e esse novo homem só através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós vamos debater esse assunto hoje com você, que está conectado conosco. Participe, faça a sua participação juntamente conosco. Então, nós vamos fazer aqui a introdução, vamos iniciar a introdução desse trabalho maravilhoso que é ministrar a palavra do Senhor Jesus. Então, na introdução ele diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então, eu pergunto, é possível? Eu pergunto para você, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É possível, irmão João?
É interessante aqui a pergunta, né, irmãos? Ele está falando aqui de uma vida espiritual, a perfeição espiritual, a vida espiritual humana, porque em relação à perfeição, nós sabemos que ninguém é perfeito, né? E a perfeição somente quando recebermos esse corpo incorruptível. Mas a perfeição espiritual, nós poderemos sim sermos perfeitos de forma espiritualmente. E o que é ser perfeito, irmão Nonato, de forma espiritual? Primeiro nós vamos ter essa transformação, e perfeito espiritualmente é você imitar a Cristo, é você viver o Evangelho, é você viver uma vida dedicada ao nosso Deus maravilhoso. Interessante que ele focou aqui a perfeição espiritual, porque o nosso corpo, sabemos que ele é um corpo corruptível, é um corpo passível a perecer, né? Passível a passar necessidades, a pecar, mas a nossa esperança é um dia esse corpo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade e sejamos perfeitos em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior esperança. Verdade. E se nós valéssemos só das nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então, pelo nosso esforço, nós vamos falar isso pelo próprio esforço do homem, pelo nosso poder, pela nossa força, jamais nós vamos se tornar um homem perfeito. Mas em Jesus, é o que nós vamos trabalhar hoje, em Jesus há essa transformação. Tanto nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação. Então são esse tema do novo homem em Cristo. Então é isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos tirar dúvida, é isso que nós vamos estar junto hoje à noite, para que você possa entender. Você que não nasceu ainda, você vai entender e você vai ter a opção, assistindo essa aula, de nascer de novo. Isso aí. E muitos irmãos estão semelhantes a Nicodemos. Essa foi uma pergunta do doutor da lei Nicodemos, que conhecia a lei, que era religioso, mas ele achava, não sabia, não entendia por completo o que era nascer de novo, né? Jesus chega para ele, diz: bom mestre, né? Bem sabemos que tu és filho de Deus. E aí ele faz a pergunta para Jesus. Ele pergunta para Jesus: por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? E aí Jesus disse: na verdade te digo que é aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. E no versículo 15, não pode também entrar no reino de Deus. Então, duas coisas importantes: para nós entrarmos e para nós vermos o reino de Deus, é necessário nascermos de novo. E o que é nascermos de novo, irmãos? É isso que nós vamos falar no primeiro ponto aqui: o nascimento do novo homem. O que seria, ou o que é esse novo homem? Novo homem aqui, quando ele usa aqui o termo novo homem, ele também está se referindo às mulheres. Sabemos que a Bíblia, quando se refere a homem, ela está se referindo ao ser, né? Então, o ser humano por completo. Então, está trabalhando aqui homem, mulher, todo ser, ele pode nascer de novo, ele pode ter uma vida em Cristo Jesus. É verdade. No primeiro tópico aí nós temos o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, um príncipe renomado, reconhecido, um homem que entendia da lei, um homem que era querido e admirado por todos naquele lugar. E Jesus aparece exatamente para Nicodemos, falando sobre esse novo nascimento, e dizendo a Nicodemos que se o homem não nascer, se o homem precisa nascer de novo para ser transformado. Então Nicodemos não entende o que Jesus está falando, porque Jesus falava das coisas espirituais e ele estava entendendo das coisas deste mundo. Por isso ele diz: como posso, Rabi, como posso, Jesus? Vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe para que eu nasça de novo? Então ele não entendeu, como muitos ainda não entendem o nascimento de novo. Nascer de novo é você nascer da água e do Espírito. Então esse é o nascimento
que nós estamos juntos para falar, que o primeiro tópico vai falar exatamente disso, o primeiro do 1, nascido não do sangue, nem da carne. Porque assim, o homem, as características do homem humano, a minha característica, as características do irmão Donato, a característica do irmão João, sempre ele traz alguns traços das características do pai ou da mãe. Você traz as características específicas do seu pai e da mãe, mas aqui nós estamos falando de característica espiritual. Você não nasceu nem da carne, aonde nós fomos concebidos, né, pelos nossos pais, onde nós temos a genética dos nossos pais, mas não, ele está falando aqui do nascimento espiritual, nem da carne e nem do sangue e nem da carne. Esse é o nascimento que nós vamos compartilhar com vocês esta noite. É isso aí, no prólogo, ou seja, na apresentação do seu evangelho, o apóstolo João afiança, ou seja, concretiza, né, demonstra que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Quando o homem, irmãos, que nós falamos isso na lição anterior, quando o homem ele reconhece o sacrifício vigário de Cristo, quando o homem ele crê em Jesus como seu Salvador, como seu libertador, como aquele que tem poder para perdoar pecados, como aquele que tem poder para lhe levar ao céu, que é o ligador, digamos assim, que é a pessoa que nos liga a Deus, que ganhou esta confiança, que fez essa relação entre Deus e os homens. Quando você crê neste evangelho e recebe a Ele em seu coração, você passa a ser essa nova criatura, a ter esse novo nascimento, que nem acontece nem do sangue, nem da carne, mas acontece pela ação espiritual de Deus na sua vida por meio do seu Espírito Santo. E aí você passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, que nós vamos falar no decorrer de toda essa lição, em quais aspectos essa nova criação, este novo nascimento, ele vai trabalhar, ele vai abordar. Aí você pode estar perguntando essa noite, mas o que significa nascer de novo? Então, o nascimento do homem é quando ele crê no coração verdadeiramente, com toda a intensidade, que Jesus é Filho de Deus, que ele teve aqui na terra, que ele andou aqui na terra, que ele foi morto, né, pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e confessar com a sua boca perante as pessoas. Então, a partir desse momento, você tem um novo nascimento, você é selado, você tem um novo selo. Vou colocar para você entender o que é o novo selo. Nossos irmãos aí, muitos que conhecem muito bem, que já moraram no sítio, sabem a realidade que naquele tempo você selava, você tinha um selo os animais, tinha uma marca. Então, cada fazendeiro, cada dono de terra tinha uma marca que colocava aquela marca, aquela ferra, como eles chamavam, no fogo, e colocava no animal. E aonde encontrasse um daqueles animais, os vizinhos já sabiam quem era o dono. Então, no nascimento, você tem um selo, você tem uma marca, você vai passar a ter o selo do Espírito Santo de Deus. Você se torna uma nova criatura, você se torna, a partir daquele momento, casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, é sobre esse assunto maravilhoso que nós vamos tentar dividir com vocês essa promessa maravilhosa, essa transformação que nós só vamos entender espiritualmente, né, irmão João? É isso aí. E como é que acontece, irmãos, esse novo nascimento? A atuação do Espírito Santo no interior, né, no homem interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ou seja, Deus pega aquele ser, o interior que era cheio de pecado, que era cheio de ódio, que era cheio de rancor, cheio de maldade, que buscava e praticava as suas ações, os seus desejos, e agora pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, ele vai lá, o Espírito Santo, e transforma esse novo ser. E agora ele é um novo homem em Cristo Jesus. E isso era o que Deus estava dizendo para Nicodemos. Na verdade, te digo que aquele
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aí vem o segundo tópico, nascido de Deus. O segundo tópico que diz: o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Que aí, como diz lá em João 1,12, a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, que receberam esse evangelho, que creram nesta palavra, que estão colocando em prática e que permitiram que o Espírito Santo fizesse essa lavagem, fizesse essa, digamos, esse renovo espiritual na sua vida, no seu ser. Porque muitos dizem: não, mas eu tenho Deus, mas eu acredito que Jesus morreu para me salvar, eu acredito que Jesus é o meu Salvador, mas as suas obras, suas atitudes, o seu homem interior demonstra atitudes diferentes de uma nova criatura, de um novo nascimento. É verdade, bem interessante aí, porque esse novo nascimento, você pode perguntar: mas aí você se torna filho de Deus? E eu não era filho de Deus, como algumas pessoas perguntam. Na realidade, o que é que a palavra do Senhor diz lá em Marcos? Quando dá a ordem à sua igreja, o que é que nós temos que fazer? Vai ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, antes de você nascer de novo, todos são criaturas de Deus. Para você passar a ser filhos, naquele tempo, Nicodemos, ele se encontrava ali como criaturas de Deus. E a partir do momento que você tem esse novo nascimento, você é adotado, né? Você passa a ser filho de Deus. Você não é mais só criatura, e sim filho de Deus. Você tem intimidade com Deus a partir desse momento. Essa é o milagre, isso é a maravilhosa palavra de Deus. E como é que esse nascido de Deus acontece, irmãos? Primeiro, implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celestial elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, primeiro eu preciso crer. É o que nós sempre temos falado aqui: crer em Jesus, irmãos. Não como apenas um historiador, não apenas como um homem que veio, que mudou a história, não, mas como autor e consumador da nossa fé. Porque fé é justamente isso, é crer que Ele fez aquilo para perdoar os meus pecados, Ele fez aquilo para restaurar a humanidade para com Deus e para nos dar uma vida eterna. Foi o texto que foi lido aqui, João 13,16, que é o textual da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não vá para condenação, mas que tenha a vida eterna. E sabemos, irmãos, que assim como existe uma vida eterna com Cristo em Deus, existe também a condenação eterna. E nós, cada um de nós, temos essa escolha, temos esse livre-arbítrio em escolhermos a Cristo e garantirmos e termos a nossa vida eterna. E por meio desta fé, nós passamos agora a sermos nascidos de Deus, a sermos uma nova criatura, a sermos uma pessoa mais não em pecado, mas agora reconciliados com Deus. Ainda contribuindo um pouquinho sobre esse tema, em relação às pessoas que perguntam às vezes: mas eu tenho Jesus no coração, eu creio em Jesus, eu acredito nele. Nicodemos acreditava no Senhor Jesus. Ele dizia: Rabi, bem seis que é de Deus, porque o que tu fazes, né, tem que ser filho de Deus, porque se não for do céu, não tem como fazer essas coisas. Então ele acreditava, ele sabia que ele era o filho de Deus. E isso não é o suficiente para a sua salvação. Isso não é o suficiente para nascer de novo. Você tem que realmente ser transformado. Não adianta só crer no Senhor, porque a palavra fala que o diabo também crê e estremece. Não adianta só crer. Ele quer que você siga o Senhor. Ele quer que a sua vida seja controlada por o Senhor Jesus. É isso aí. Terceiro tópico, irmãos, do primeiro ponto: o nascimento do novo homem é nascido da água. Primeiro, nós já vimos que o nascimento desse novo homem acontece primeiro. Ele não é nascido nem do sangue nem da carne,
né? Porque ele é nascido pela vida espiritual dada em Deus por meio do Espírito Santo. Depois ele é nascido de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E agora o que seria, o que é esse nascido de água? O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Por isso, irmãos, que aí muitos têm dúvida. Irmão João, eu não sou batizado. E aí, será que eu tenho salvação? Primeiro, irmãos, é algo que todo cristão ele almeja. Se eu aceitei a Cristo, automaticamente eu vou ter desejo de me batizar. E o que é o batismo, irmãos? O batismo é sepultamento de pecado. Antigamente, se formos olhar lá no tempo de Jesus Cristo, como era o batismo? O batismo acontecia no rio, né? Rio Jordão, e aí João dizia: vinde, né? E arrependei-vos dos vossos pecados. E quando o homem, a mulher, se decidia a se batizar, ali ele estava anunciando para todas as pessoas, dizendo: eu, a partir desse batismo, eu sou uma nova criatura. E aquelas práticas, aquelas coisas que ele fazia, já não fazia mais. As pessoas passavam a ver aquele homem, passavam a ver aquela pessoa agora como um cristão que seguia Cristo, que obedecia os seus mandamentos e que estava de acordo com a palavra de Deus. E não adianta eu me batizar, não adianta eu descer as águas e não ter mudança de vida e continuar vivendo a minha velha vida que vivia antes. Porque aí não é só fazer parte da igreja, não é só ser membro da igreja, mas o batismo é um sepultamento de pecado, é um anunciamento para as pessoas que você agora morreu para o pecado e vive para Cristo. Sobre o batismo também, nós sabemos que ele é uma ordenação. Tanto o batismo como a Santa Ceia, eles são uma ordenação, mas elas são simbólicas. O batismo, na realidade, na hora que você está se batizando, ele está representando exatamente, está simbolizando a morte, a ressurreição de Cristo e o renascimento do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando você toma a Santa Ceia, você está simbolizando o corpo e o sangue de Cristo até que ele volte. É tanto que a nossa igreja vive de fé. Então, o batismo e a Santa Ceia são ordenações. Mas algumas pessoas já perguntaram: mas a pessoa não for batizada nas águas, ela não será salva? Então, o batismo ele faz parte da salvação, o batismo nas águas. Mas ele não é, ele faz parte, mas necessariamente não é ele que vai fazer você salvar, ele só faz parte, porque como você pode mostrar isso na Bíblia? Quando o Senhor estava morrendo, quando o Senhor estava sendo morto perante os dois ladrões, naqueles últimos minutos de vida, o último segundo de vida, um dos ladrões fala: se tu é o Cristo, desce daí, desce dessa cruz, salva você e a nós mesmos. Então o outro ladrão, ele faz o contrário, ele se arrepende, ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que ele era um ladrão, e ele pede ao Senhor: o Senhor lembra de mim quando chegar no paraíso. E o Senhor Jesus diz imediato, na hora, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Se o batismo fosse salvação, como alguns pregam, então, naquele momento o Senhor ia dizer para o ladrão: não dá, você não foi batizado nas águas, não dá mais tempo, então você não seria salvo. Então faz parte da salvação, mas não é como alguns acreditam que através do batismo você é salvo. Se não for batizado, você não é salvo. Você é salvo em Jesus. O seu arrependimento dos pecados é que se forma um novo homem, uma nova criatura. E em relação, irmãos, para concluirmos aqui o nascido da água, Paulo escrevendo à igreja de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos ler aqui só 3 versículos. Olha o que é que Paulo diz: mortos para o pecado, vivos em Cristo. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vós não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, olha que interessante, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que,
Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos, olha que coisa linda, vivamos em novidade de vida. Então o batismo, irmãos, ele demonstra essa novidade de vida. Claro que mudou, se formos olhar o costume como era na época de Deus, mudou para a época de hoje. Mas a simbologia do batismo é o quê? É nascimento, é vida em Cristo Jesus. E faz parte, claro que é um progresso, um processo. Se eu aceito a Cristo, claro que se estou em comunhão, por que não querer me batizar? Por que não querer participar da membresia da igreja? Por que não comer do pão, não comer do vinho? Isso é uma simbologia. Então, há um processo aí. Então, é algo que eu vou ter que almejar e vou cada dia estar vivendo em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. E aí, o que é que acontece, irmãos? Terminando aqui, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerado e renovador do Espírito Santo. E aí, irmão Nonato, nós vamos falar agora, nascido do Espírito Santo. O que é isso, irmão Nonato? Como assim? Como é ser nascido do Espírito Santo? Aí a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, que é uma das pessoas da Trindade, é quem convence o homem do pecado. O irmão João Pereira pode anunciar o Evangelho, o irmão Donato pode anunciar o Evangelho, mas quem vai convencer, quem vai modificar esse homem de dentro para fora, é o Espírito Santo de Deus. Então ele faz essa mudança no homem, essa transformação de dentro para fora, não de fora para dentro como alguns pensam. Você tem verdadeiramente uma mudança que ele começa de dentro para fora, onde você se torna verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Então, por isso que a partir daquele momento você se faz limpo. O Espírito Santo está mudando você, transformando em uma nova pessoa. Interessante, irmãos, aqui que Nicodemos, ele era religioso. Nicodemos, ele seguia ali tudo que a religião queria, tudo que a religião exercia. Mas lembre, era algo exterior, era algo de fora. O homem interior de Nicodemos ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Ele ainda não tinha tido um encontro por meio do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, para o perdão. Por isso que é interessante. Olha o que o comentador diz aqui. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo Jesus torna-se possível. Você ouve a palavra, como dizem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vai vir por você ouvir as literaturas, não vai vir por você ouvir as melhores músicas, não vai vir por você ser um conhecedor, por você ser uma pessoa culta, não. A fé, ela só vai vir a partir da palavra de Deus. Quando você escuta a palavra, quando você está atento às Escrituras, aí o Espírito Santo vai moldando a sua vida, vai trabalhando. E interessante, olha o que Paulo, escrevendo em Gálatas 6:15, ele vai falar sobre esse nascido do Espírito. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Uma nova criatura. E muitos ainda, irmãos, o que a gente observa, e aí muitos ainda continuam na religiosidade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, mas é necessário uma coisa, irmãos, crer. Crer em Jesus. Se você crer em Jesus, como diz Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Ele é Deus. Então, é necessário crer e confessar diante de Deus, diante dos homens, que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa fé. Não é isso? Esse nascimento do Espírito,
Você vê a transformação da pessoa. Isso é uma transformação sobrenatural, porque é espiritual. O que é isso? Quantas pessoas você conhece que já esteve, que algumas pessoas até perguntam, mas essa pessoa já matou, já roubou, já participou de tudo que era ruim, agora está na igreja? Mas é exatamente isso, são essas pessoas que nasceram de novo. Você vê a transformação, ele roubava, ele matava, ele mentia, mas através da mudança do Espírito Santo, ele não mente mais, ele não rouba, ele serve ao Senhor. Você olha para a vida dele e você vê agora uma vida repreensível. Ele faz o que é correto, ele vive segundo, ele respeita as leis, as nossas leis da Constituição, faz o que é correto perante a sociedade e segue o Senhor Jesus. Isso é uma transformação que é sobrenatural, mas que você que está nos ouvindo hoje, você é testemunho, porque você é um milagre que Deus fez, como nós somos, como eu e o irmão, nós somos milagres de Deus, e você que está nos ouvindo também pode ser um milagre de Deus através dessa aula da palavra de Deus. E interessante, irmãos, aqui, que a palavra, os ensinamentos que nós estamos aprendendo aqui hoje, mostram que esse homem pecador, esse homem que se distancia de Deus, pode sim voltar-se para Deus e pode se arrepender dos seus pecados e passar a ser filho de Deus e ter comunhão com Deus e viver uma vida plena em alegria, em gozo por meio da presença do Espírito Santo. E o segundo ponto, irmãos, é a justificação do novo homem. O que seria, irmão Nonato, essa justificação aí do novo homem? Até para que os irmãos possam entender que nós falamos do novo homem, da justificação, da santificação, mas esses temas que nós estamos trabalhando hoje, eles acontecem simultaneamente. Eles acontecem da mesma forma. Mas aí nós estamos falando de cada tema para que nós possamos entender direitinho. A justificação acontece no novo homem. Como é que acontece? O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Através da fé dele em Jesus. Naquele momento que ele creu, acreditou, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Naquele momento que você entregou a sua vida, os seus projetos, a sua família, você entregou tudo nas mãos de Deus por fé, por crer nele. A partir daquele momento você é justificado em Jesus Cristo. Esse é o início dessa justificação pela fé. A sua fé em Jesus se torna você justificado, um novo homem. Ou seja, a cédula do pecado foi, como diz a palavra de Deus, rasgada. De que forma ela foi rasgada? Quando Cristo ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando Deus olhava para nós, ele via em nós homens pecadores. Homens que se distanciavam de Deus. Agora, olha que coisa maravilhosa. Quando você crê neste Evangelho, quando você passa a crer em Jesus e a reconhecer e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, Deus olha para você e diz: o João, o Nonato, a Maria, a Teresa, hoje ela é justificada. O preço dela foi pago. Louvado seja Deus. O que eu acho mais lindo é que Jesus disse lá quando estava na cruz: Tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, louvado seja Deus. E aí nós vamos falar disso aí, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, é interessante isso daqui, irmãos, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. E por que disso, irmãos? Porque que as obras, os fatos humanos, o que o homem faz aqui, não pode justificar. Porque, irmãos, como diz a palavra, não é pelas nossas obras para que você não se glorie, não se enalteça, mas pela graça, pelo favor imerecido. E a religiosidade, a religião ensina o quê? Que basta você ser bonzinho, basta você praticar boas obras, basta você fazer o bem, já é o suficiente. Não é, irmãos. Se fosse o suficiente, Cristo não teria vindo. Cristo não teria morrido, nem padecido pelos nossos pecados. Mas sim, que a fé
nós acreditamos e cremos assim que a fé também ela vai produzir obras. E quais são as obras, quais são os frutos da fé? Amor, bondade, longanimidade, perdão, temperança, conforme lá Gálatas, né, os frutos do Espírito. E quais eram os frutos da carne, irmão João, que operava? Imoralidade, impureza, né, lascívia. Mas agora o cristão, com base na sua fé, revestido de Deus, revestido do Espírito Santo, agora ele vai viver uma vida praticando obras por meio da fé, mas não só obras, mas obras que estão ligadas pela fé em Cristo Jesus. Nós não estamos afirmando aqui que você fazer obra, que você ajudar é errado, não, muito pelo contrário. Isso faz parte de quem tem fé. Se você tem fé, você também faz boas obras, mas você fazer só as obras sem fé, para que algumas pessoas fazem alguma coisa para aparecer, para que as pessoas possam ver que ele fez. E senão você ia chegar no juízo final e ia dizer ao Senhor, não Senhor, estou aqui pelos meus méritos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, ninguém entra no céu só pelas obras. É igualmente a oração do judeu, quando ele chega, a oração do fariseu e a oração de um homem que teme a Deus. O fariseu chega orando ao Senhor e diz, Senhor, eu estou aqui, eu não sou igual àqueles homens, eu não sou igual a esses homens que estão aí, eu pago o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu sigo os seus mandamentos. Quer dizer, ele faz uma oração falando dele mesmo, elogiando ele mesmo. Enquanto o outro chega e diz, Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para o céu, mas Senhor, me perdoa pela sua misericórdia, me perdoa pelos meus pecados, eu não mereço ser perdoado, mas me perdoa. Então quem é que o Senhor vai escutar a oração nesse momento? Esse é o nosso Deus que nós queremos, Ele quer isso, reconhecimento, que tudo o que você for fazer, você faça pela fé em Jesus. É aquela coisa, você faz alguma coisa para alguém, como se você fizesse para Jesus, sem esperar nada em troca, porque algumas pessoas terminam dizendo, estou decepcionado, eu ajudei o meu irmão, eu ajudei a minha vizinha, e na hora que eu mais precisei, ele virou as costas para mim. Pois é, porque você fez para o homem. Se você faz para Jesus, na hora que você mais precisar, Ele está de braço aberto para você e vai te fazer, e vai te salvar, e vai te resgatar, porque essa é a maneira de você viver pela fé, e pela fé o homem faz obras maravilhosas. E é o que diz, irmãos, aí confirmando aqui as palavras do irmão Antônio Donato, é Efésios 2, você pode acompanhar a referência, Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vós não sois salvos vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se enalteça, se ache que é melhor do que o outro. Então sabemos que a nossa salvação é pela fé. E se temos fé também, temos o que, irmãos? Obras. Né? E agora, a maravilhosa doutrina da justificação. O que é isso, irmão Lugar? Então, essa maravilhosa doutrina da justificação é muito interessante. É que Deus muda a sua situação. Como assim? Sua situação jurídica. Digamos, você está condenado ou você está devendo muito. Você se endividou, aconteceu imprevistos e você terminou se endividando de uma maneira que tudo que você tem, se você vender, não paga um terço da sua dívida. E de repente alguém chega e paga tudo. Quando você chega lá, a sua conta foi paga. Tudo foi pago. O Senhor paga a sua conta. Nesse momento, você é perdoado. É perdoado os seus pecados. O Senhor disse, sabe o que é da tua palavra? Que seus pecados foram perdoados. Tudo o que você fez até hoje foi jogado no mar do esquecimento. Foi passado uma borracha. Porque naquele momento ele vai dizer que tudo foi apagado e que seus pecados foram perdoados e que você ali se torna uma nova criatura. Então tudo que você fez foi apagado. Sabe o que é apagado? E jogado no mar do esquecimento para que ninguém te acuse do que você fez, porque o Senhor Jesus pagou o preço, pagou a conta, pagou a dívida, mudou a sua situação.
E hoje você é justificado em Jesus com essa transformação maravilhosa. E como diz, né, irmãos, o profeta messiânico, o profeta Isaías, que eu gosto muito desse texto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, o preço foi pago, a conta foi paga. Resta você reconhecer. Resta você, irmãos, receber esse perdão de Deus. E como diz a palavra, irmãos, não foi nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Sabe o que é que diz a palavra? Sabe o que é que a palavra nos assegura? Que aquele a quem o Senhor o tomar pela sua mão, ninguém o arrebatará, ninguém tomará. Então, quando Cristo morreu por os nossos pecados, quando nós reconhecemos esse sacrifício vigário de Cristo, meu querido, você é justificado e o Senhor não lembrará mais dos seus pecados. Ou seja, Ele perdoou, Ele apagou. Olha o que ele diz aqui: ao pecador que pela fé, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, Deus lhe concede mais do que o mero perdão e muito mais que uma anistia, muito mais do que o perdão, concede-nos status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação do réu. Olha que coisa linda! Você antes era visto por Deus como miserável, pobre, um homem pecador, um homem que não tinha condições de se chegar a Deus, não tinha condições nem de orar ao Senhor. Aí veio Cristo, morreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e nos dá livre acesso. Hoje, cada um de nós, meus irmãos, crendo neste Evangelho, reconhecendo, você pode dobrar o seu joelho na sua casa, onde você estiver, e o Pai estará ali ouvir, o Pai estará pronto para responder, lhe confortar e lhe trazer alegria. E olha o que diz aqui, irmão, em Efésios, ou melhor, 1 Coríntios 6 e 11, olha que coisa linda, irmãos, diz assim: assim foram alguns de vós, mas vós foram lavados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. E agora nós somos livres e libertos pela palavra do Senhor. Então aqui o novo homem é justo, né? O novo homem é justo. A partir de sua conversão, você foi transformado, você é um novo homem. O pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Então, foi o que eu falei há poucos minutos, o pecador é visto, o homem, a partir desse momento da sua conversão, da sua transformação, ele é visto por Deus como justo. Por quê, irmão, que ele é visto por Deus como justo se ele é um pecador? Porque tudo que ele fez foi apagado. E a partir desse momento se faz uma nova criatura, ele se torna um novo homem, se torna um novo ser em Jesus Cristo. A partir daquele momento ele foi perdoado. E a partir daquele momento ele também tem que aprender a perdoar. É tanto que no Mateus 6, quando fala do Pai Nosso, a oração universal, a oração mais lida por a maioria das religiões, é orada, no caso, ele fala sobre isso, que quando você lê, perdoai os nossos pecados, assim como vós nos perdoou. Então, quando você está orando essa oração e que você não consegue perdoar alguém, você está se condenando, você está assinando a sua sentença, porque se você não consegue perdoar, o nosso Deus também não vai te perdoar, porque Ele vai perdoar assim como você perdoa. Então, se você é transformado, você foi perdoado. Então, você vai perdoar, independente de qualquer situação, você vai perdoar. Eu, contando um exemplo bem rápido aqui para os nossos ouvintes, nós tivemos um caso aqui na nossa igreja de um irmão nosso, que um filho dele foi assassinado. E ele, ao chegar lá, naquele momento, o sangue ainda estava no chão, o sangue estava fresco na areia, ele se ajoelhou perante o sangue do filho dele.
e ele perdoou. Ele entregou nas mãos de Deus. Sabe por que ele perdoou? Porque ele foi perdoado por Deus e ele entendeu a mensagem do Evangelho. Porque o Senhor tem dito na sua palavra, Deus tem dito, a vingança pertence a mim. Então quando você entrega a Deus, a vingança pertence a Deus. E ele ainda diz assim, ó, ai de quem mexer, pelo menos no fio de cabelo de um dos meus filhinhos. Seria melhor que não tivesse nascido. Por isso que tudo o que acontecer com um novo homem, ele entrega nas mãos de Deus e Deus toma a providência. E aí, irmãos, interessante, quando Jesus estava aqui fazendo o seu reino, pregando a palavra, as palavras de Jesus sempre é essa. A Bíblia relata a história de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Pela lei judaica, aquela mulher teria que ser apedrejada. E aí, os religiosos trouxeram aquela mulher até Jesus, e aí Jesus estava escrevendo no chão, eles começaram a acusar aquela mulher. Jesus faz uma simples pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus continua escrevendo. Depois que Jesus levanta a cabeça, olha, todos os acusadores tinham saído, e Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí Jesus justifica. Aquela mulher diz: vai e não peques mais. E aí você poderia perguntar para nós aqui, e como veremos a verdadeira mudança dessa pessoa? Como veremos o verdadeiro nascimento, irmãos? Pelas obras que as pessoas são feitas. Será que todas aquelas pessoas que levantam a sua mão, será que todas aquelas pessoas que dizem que são cristãos, verdadeiramente têm esse novo nascimento? Claro que não, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, verão a Deus, mas sim aqueles, irmãos, que fazem e que praticam a verdadeira palavra, e que nós venhamos ser verdadeiramente os filhos de Deus, verdadeiramente em atitude, em obras, e que verdadeiramente venhamos viver em novidade de vida. E essa separação dos que servem ao Senhor, dos que não servem, o Senhor vai fazer naquele grande dia quando Ele vier arrebatar o seu povo. Mas que cada um de nós venhamos pedir a misericórdia e possamos viver esse novo nascimento em novidade de vida. É isso, irmão Nunato? É isso aí, irmão João, e foi o que nós deu para perceber, que esse novo homem aí é transformação. Então, transformação, mudança de vida, mudança de atitude, mudança espiritual, mudança de caráter, nova vida, mudança de veste. Ele é o novo homem, e isso todos vão perceber. E quem testifica dessa mudança são as pessoas mesmo da sociedade, não são literalmente as pessoas da ilha, mas as pessoas da sociedade, os vizinhos vão testemunhar que aquela pessoa realmente houve uma mudança. Se o testemunho for o contrário, então realmente essa pessoa está na igreja, mas não mudou ainda. Mas é melhor estar aqui na igreja fraquinho, escutando a palavra de Deus, quem sabe se ele não vai ser montado ainda. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, nesse templo onde habita a igreja de Jesus, é onde as pessoas podem ser transformadas e ter essa grande mudança de vida. E o que é mais importante nisso, irmãos, é que a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. E como Paulo diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então deixa Jesus mudar aí a sua vida, deixa Jesus produzir um renovo e trazer aí a santificação, que é isso que nós vamos falar no terceiro ponto. A santificação do novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, ou seja, a justificação dos seus pecados são perdoados. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Ou seja, é isso que nós vamos falar aqui nesses três tópicos, que a regeneração, a justificação é algo imediato. No próprio momento que você levanta a mão para o céu, que você reconhece a Cristo como seu Salvador, naquele momento, seus pecados são perdoados e, como diz a palavra, são jogados no mar do esquecimento e o Senhor não lembrará mais. Mas a santificação, que é isso que nós vamos falar, é um processo. É um processo. E essa santificação está dividida aqui para que você possa entender melhor em três tópicos.
A primeira, ela está falando da santificação como posicionamento. Essa santificação como posicionamento, ela acontece junto com a santificação, com a regeneração. Então é um ato que acontece juntos. Então, no texto instantâneo de sua conversão, assim que você se converte, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, a partir daquele momento, você passa a ser visto como santo. E você pode perguntar, mas o que é santo, meu irmão? Santo é a pessoa que é separada do pecado. Você foi separado, né? Você foi separado de fazer o que era mal. E você pode dizer, mas o que é fazer o que é mal? Porque algumas pessoas falam que o que é errado para você, para mim é certo. Mas nós temos um manual da vida. Nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada. Então nós vivemos de acordo com esse manual. Então tudo que for feito que não estiver de acordo com esse manual, de acordo com essa Bíblia Sagrada, ela é errada. Ela é contra a vontade de Deus. É contra o caminho do Senhor Jesus. E nesse momento aqui, você, para Deus e para a igreja, para os membros da igreja, você é santo. Você é separado do pecado. Agora você é santo para servir a Jesus Cristo pela fé. É isso aí. E como nós falamos, irmãos, no segundo tópico, ele vai dizer a santificação como processo. Ou seja, nós ainda não estamos totalmente prontos, mas a cada dia o Senhor está nos moldando, está nos aperfeiçoando até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A cada dia, irmãos, há uma batalha, há uma peleja entre a carne e o Espírito. A carne sempre, ela vai buscar o quê? As coisas carnais, né? As coisas que vão agradar a si próprio. Mas nós, cristãos, buscamos as coisas espirituais, buscamos as coisas celestiais. E olha o que diz o comentador aqui, irmãos. O novo homem Cristo, ainda que seja visto como santo, separado, e realmente terá de submeter-se. Essa é a palavra-chave. Submissão, irmãos. Submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. E quando nós falamos aqui desse processo, é todo o nosso ser, irmãos. Porque muitos dizem, não, irmão, o importante é só a roupa. O importante, irmão João, é só o coração. O importante, não, irmãos. Sejais santo em toda a vossa maneira de viver. Então, meu falar tem que ser santo, meu vestir tem que ser santo, a minha vista tem que ser santa todo dia, irmãos. Por isso que não é fácil. Porque muitos, que ainda, irmãos, muitos estão nesse processo. Serve ao Senhor, cultua ao Senhor, mas ainda, infelizmente, tem uma língua grande. Vive ao Senhor, glorifica ao Senhor, mas ainda vê coisas que não é para ver, falam coisas que não é para falar. E como Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, esse faço. E o bem que eu quero fazer, às vezes não faço. Mas por isso, irmãos, nós precisamos estar a cada dia alcançando esta estatura de um varão perfeito. E como é que nós alcançamos, irmãos, essa estatura? Por meio da palavra de Deus. Porque devemos pedir a cada dia, Espírito Santo, molda a minha língua, molda a minha vida, molda todo o meu ser. E aí você vai apresentando ao Senhor e Ele vai modificando, Ele vai transformando a sua vida. Olha o que é que diz Efésios 4:13, irmãos. Ele diz assim, até. Por isso que é um processo contínuo. Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós alcançamos, irmãos, ainda não, mas estamos procurando a cada dia vivermos e servindo ao Senhor Jesus como requer e como agrada ao Senhor. E aí ele diz, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprevisível. E por que a palavra de Deus é imprevisível, irmãos? Porque ela vai onde eu não posso ir. Porque a palavra de
Deus, irmãos, ela tem poder para ir até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir os pensamentos, as intenções, e ela vai aonde eu não posso ir, ela vai até o íntimo do seu ser, porque ela lhe escaneia por completo, porque nós só vemos por fora, irmãos, mas a palavra ela tem o poder de nos transformar. E que você, nesta noite, irmãos, você que está aí nos assistindo, permita que o Espírito Santo faça isso por meio da palavra. E hoje a maior necessidade, escute isso que nós estamos dizendo, a maior necessidade é conhecer a palavra de Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras Sagradas. E muitos têm se deixado levar aí por ventos de doutrinas, muitos têm, infelizmente, tosquenejado na fé, muitos têm voltado atrás, meus irmãos, mas façamos como Davi fez, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João 8,32, irmãos, e conhecereis a verdade, a palavra, e ela vos libertará. João 8,36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos. Essa é a santificação. Esse é o processo pela qual o Senhor quer que nós venhamos fazer. Para concluirmos aqui o segundo tópico, ele diz: pois a palavra nos conduz ao ideal cristão. E qual é o ideal? Perfeição e santidade. Para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. E Cristo mostrou, irmãos, que nós podemos alcançar essa santificação, esse processo. A cada dia, hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. E a cada dia você tem uma pessoa aí, irmão Leonardo, que é o nosso alerta, que é o Espírito Santo. Ele sabe, e quantas das vezes não aconteceu comigo, já aconteceu com você, você vai fazer alguma coisa, aí há alerta dentro de você, você não pode fazer isso, porque você é crente, porque você é salvo em Cristo Jesus. Por isso, não extingais o Espírito Santo. Por isso, não se deixe esvaziar-se de Deus. Mas a cada dia busque que Ele quer lhe revestir de poder e de graça. Então, a santificação, você pode até perguntar, então se você for santo, você não pode mais pecar, você não peca mais, mas na realidade, o correto seria não pecar mais. O correto seria não errar mais. Mas a palavra de Deus tem dito: filhinhos, seria bom que não pequeis. Mas já que pecou, que não deveria ter pecado, mas já que pecou, lembre-se que ainda tem um advogado fiel. Porque o pecado aqui é um acidente no percurso. Isso. O pecado você pecou, mas logo depois você já viu que tinha errado e você pede perdão a Deus e pede perdão também se você tiver ofendido a pessoa. Porque há pecado contra pessoas e há pecado contra a Deus. Apesar que todos os pecados são contra Deus, mas tem pecado que você tem que pedir desculpa à pessoa e você tem que pedir perdão a Deus também. Então você pega, aí o que acontece? Aquele pecado você não faz mais. Então isso é santificação. E essa santificação é aquela coisa, olhe para você, cada um que está nos ouvindo essa noite, olhe para trás, para você, olhe para você hoje e olhe para trás quando você aceitou Jesus. Quem era você? O que você não aguentava, o que você não resistia, o que você fazia, e olha o que você suporta hoje. Então esse processo de santificação vem nos modificando, coisa que você não suportava de maneira nenhuma, hoje você vê como na sua frente como uma coisa natural. Então as coisas que te perturbavam, que hoje não te perturbam mais, coisas que te machucavam, que hoje não te machucam mais, porque você vem se santificando e nessa santificação você vem se enchendo do fruto do Espírito Santo de Deus, da todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. Aí vem o amor, vem a paz, vem tudo junto, vem o domínio próprio, que é o mais importante, que a grande maioria, no início, ninguém tem domínio próprio, de repente você tem domínio próprio, porque a cada dia vocês vêm se santificando e
e você vem melhorando a cada dia até se tornar um varão perfeito perante a nosso Deus Todo-Poderoso. E interessante, irmão, nesse processo contínuo, que é a santificação, o Senhor a cada dia nos aconselha, né, irmãos? Uma leitura que nós lemos em todas as nossas santas ceias, que é 1 Coríntios 11, né? E aí Paulo, ensinando, admoestando a igreja de Corinto, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje vivemos tempos difíceis, e é cumprimento da palavra, onde cada um, irmãos, infelizmente, às vezes, se esquece de olhar para si. Às vezes, se esquece de se consertar, de fazer ali a sua, digamos assim, fazer aí o seu processo e pedir a Deus que cada um, irmãos, possa olhar para si e dizer: Senhor, eu necessito e preciso de Ti. Como diz Jesus, primeiro tirai o argueiro do teu olho, né, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Então procura, irmãos, como diz a palavra, apresentar-se a Deus como obreiro, como uma mulher, como filho de Deus, aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Isso é maravilhoso, né, irmão Nonato? E aí, terminando aqui o terceiro tópico, já estamos chegando ao final, ele diz: mas se pecarmos, como falou o irmão Nonato, o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. E o irmão Nonato frisou bem, a gente gosta muito dessa expressão: pecado é um acidente no percurso. Você não vai cometer um acidente porque quer, mas por imprudência ou por alguma coisa você não conseguiu evitar. Mas logo você se levanta, se limpa e volta a caminhar, a fazer aí a sua vida diária. Mas, se pecares, lembra que tu tens um advogado diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. E se tem, como diz a palavra, se o teu coração te condena, se tem alguma coisa aí que quando você vai orar não está bem, você não se sente bem, procura te consertar diante do Senhor, porque Ele tem pressa em agir na sua vida, e sabemos que o Senhor está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí, para terminar, diz: nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Ou nos limpamos, ou nos purificamos, ou nos santificamos, ou não veremos ao Senhor, conforme diz aí Hebreus 12, 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir é um processo contínuo. Né, irmão Nonato? E aí vamos para a conclusão, né, irmão Nonato, da nossa lição. Graças a Deus, nós já agradecemos aí a todos os ouvintes, a todos os participantes, né, dessa lição maravilhosa sobre o novo homem, novo nascimento, essa justificação, a santidade, que nós a cada dia continuamos nos santificando, como diz Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então temos que ser ousados e imitar Jesus e dizer para os nossos alunos: sejam nossos imitadores, como nós somos de Jesus. Então, a próxima revista, o segundo trimestre, nós vamos ter a Igreja Eleita, né, vai ser a Carta aos Efésios, que vai ser estudada. A partir da próxima semana nós vamos anunciar o dia, vamos ver como é que vai ficar a situação. Se nós vamos continuar dessa maneira, nós vamos continuar ministrando a aula. Então, a nova revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Muito maravilhoso. Esse é um tema muito bom para que nós possamos estudar. Então, já agradeço a participação de todo o irmão João Pereira, fazendo as suas considerações e orando para a gente finalizar esse trabalho abençoado, em nome de Jesus. Muito bem. Lembrando, irmãos, que aqueles irmãos que ainda não têm suas revistas, né? As revistas já foram pedidas, mas infelizmente, devido a esse processo que nós estamos vivendo, não teve como pegar as revistas. Mas os irmãos têm vários sites aí, o próprio site da CPAD, você pode ir lá ler a lição e você pode em casa já fazer a leitura da carta de Paulo aos Efésios, você já pode ler e estar se preparando para aprender da lição. Eu quero aqui, irmãos, para finalizarmos, agradecer a Deus, mas quero deixar um versículo aqui, 1 João 3 e 2, que diz: amados
Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Essa é a nossa maior alegria, a nossa maior esperança, e que essa esperança, irmãos, possa continuar viva no seu coração, que as circunstâncias não apagarão, não nos separarão do grande amor de Cristo Jesus. Um forte abraço a todos vocês que estão aí sintonizados por meio dessa live, que estão nos vendo, que aprenderam, e que Deus, irmãos, possa estender as suas mãos de paz, de bondade e de graça sobre a sua vida. Né, irmão Lunato? Isso é o nosso muito obrigado, e nós vamos aqui orar, né? Agradecer ao Senhor. E você que precisa de oração, você que está enfermo, você pode receber o milagre na sua casa nesse momento. Oremos ao Senhor. Meu Deus, Pai Celestial, queremos te agradecer, te dizermos obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, onde nós já temos aprendido da Tua Palavra. Senhor, visita cada pessoa que está nos vendo, meu Deus, por meio desses aplicativos, que o Senhor possa ir de encontro a cada casa, fortalecendo a fé, animando, levantando os caídos, fortalecendo os fracos, dando vigor àqueles que não têm mais vigor. Querido Deus, e continua nos despertando. Sabemos que o Senhor está às portas. Aviva a tua igreja, Senhor. Traz um grande avivamento espiritual, ajudando e nos fortalecendo em tudo. Senhor, nos concede uma noite de paz, de sono reparador na tua presença. É isso que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor